Natureza exuberante, paisagens maravilhosas, riqueza cultural, pessoas incríveis. Depois de apreciar esses segundinhos de Brasil, você consegue imaginar todo o significado socioeconômico do turismo brasileiro? Mas, de verdade, o que falta pra gente decolar? O primeiro passo é reconhecer que o turismo precisa ser levado a sério no nosso país. Entender as suas dimensões, o seu impacto, o seu efeito multiplicador. Afinal, estamos falando de um setor que envolve cerca de 570 setores da economia e gera 10% dos empregos formais do país. O Brasil é um país muito grande e tem um mercado doméstico bem interessante. Mas a gente recebe menos turistas que o Uruguai, que está aqui do lado e é do tamanho do Rio Grande do Sul. Temos condições de crescer fortemente com o nosso consumo doméstico, mas mais forte ainda com um bom posicionamento internacional, porque nossos preços são muito competitivos. Sim, nós temos tudo para crescer, mas precisamos de um bom roteiro de viagem. E é aí que entra o Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo, um grupo plural de empreendedores que mobiliza o setor, promovendo a produção e a troca de conhecimento, buscando soluções para questões urgentes, articulando a criação de políticas públicas efetivas, combatendo a burocracia e os altos impostos, e trabalhando por mais segurança jurídica, sempre em busca de conquistas importantes para o mercado e para o consumidor. Turismo é uma forma de distribuir dinheiro. Então, o dinheiro que vem de outro país ou de outro estado compra produtos e serviços, paga salário das equipes, e esse salário vai para o comércio, para a indústria, chega até no agro. A gente tem um desafio muito grande em transformar a imagem do Brasil em um lugar acolhedor, não violento, seguro e divertido. Para termos um turismo brasileiro melhor, precisamos de mais dados, mais informações de qualidade que ajude na tomada de decisão de quem vai investir no setor. Essas informações qualificadas também servem para os nossos líderes alinharem políticas públicas que tragam mais investimentos e otimizem os recursos públicos para permitir que mais pessoas viajem. Quer fazer parte dessas mudanças e ajudar o nosso turismo a crescer de verdade? Turismo pode e deve ser divertido, mas a sua estratégia precisa ser levada a sério. Bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Café Sem Filtro, FEComércio São Paulo. Eu sou Guilherme Baroli, jornalista da Federação, e vou mediar esta, que é a última edição do ano. A gente vai aproveitar esse momento de conexão entre 2023 e 2024 para falar desse setor extremamente importante, que vai fechar o ano com bons resultados, em plena recuperação, mas que, claro, tem muito ainda a crescer. Esse programa é uma realização da FEComércio São Paulo por meio do seu Conselho de Turismo, e tem apoio do Panrotas, o maior veículo de comunicação do turismo brasileiro. A gente tem o prazer de receber o economista e coordenador do Conselho de Turismo da Casa, o meu xará Guilherme Ditzi, e também o convidado especial, Leandro Paes, que é sócio e diretor do Boston Consulting Group São Paulo, uma das mais prestigiadas companhias de consultoria empresarial do mundo. Leandro é formado em engenharia pela Escola Politécnica da USP, com mestrado em administração pela Kellogg School of Management, nos Estados Unidos, tem 15 anos de experiência em consultoria e é o líder de prática de turismo e transportes na BCG Brasil. Guilherme e Leandro, muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado também pela presença do nosso público, vocês que acordaram cedo para estarem aqui com a gente no Café Sem Filtro. Eu lembro que, ao final do nosso debate, a gente tem o momento de perguntas e respostas, portanto, deixe a sua pergunta aqui no chat, que a gente vai responder ao final do nosso debate. E gostaria de fazer um convite especial a você, empreendedor, empreendedora, para que após o debate fique aqui no Lab, no FEComércio Lab, navegue por este site e conheça as vantagens de ser um associado, uma associada da FEComércio. E para ficar por dentro de tudo que é discutido, defendido e produzido pela FEComércio, acesse fecomércio.com.br e siga os perfis nas redes sociais. Guilherme, eu queria começar já abordando a importância estratégica do turismo, porque a gente viu agora nesse belo clipe que foi exibido no início do programa, que um dos pontos que chama a atenção é que o turismo engloba, se relaciona com cerca de 570
setores da economia, gerando 10% dos empregos formais no Brasil. É de fato surpreendente e com muito potencial para ser explorado. Bom dia, Baroli. Primeiro, obrigado, Leandro, pelo aceite do convite. BCG, uma grande instituição, uma grande empresa que só vem a brilhantar aqui o nosso bate-papo. E como o clipe, né, mostrou, né, Baroli, o turismo ele precisa ser levado a sério. E eu acho que quando a FEComércio coloca esse café sem filtro especial para encerrar o ano, um especial de turismo, e isso coloca o comprometimento e esse compromisso da FEComércio como o turismo como um tema relevante de discussão nacional. Então, parabenizo também a iniciativa da FEComércio aqui para colocar esse café sem filtro especial do nosso segmento. E quando você coloca, Baroli, sobre o potencial, né, desde que eu me entendo por gente, a gente fala de potencial do turismo. E aí são os vários problemas que a gente vai enfrentando ao longo desse tempo, que foram mostrados aí nesse vídeo anterior, e que a gente tem uma dificuldade muito grande de passar esses problemas, esses desafios, né? A gente tem a gente recebe menos turistas que nosso vizinho Uruguai, que outras regiões aqui da América do Sul, são cerca de 6 milhões de turistas estrangeiros, então a gente tem uma dificuldade muito grande de ter esse avanço, né? O que a gente precisa, né, para avançar mais no segmento do turismo? A gente precisa de competitividade, de redução das amarras do Estado, redução da carga tributária, redução das burocracias, seja também na questão de exigências de documentos, etc. A taxa de juros precisa reduzir, a gente precisa reduzir também a burocracia, como é o caso recente de vistos, ou seja, tornar o ambiente cada vez mais adequado para que haja investimento das empresas para geração de emprego e renda e para prover uma estrutura de turismo mais adequada, tanto para brasileiros quanto para turistas estrangeiros. Então, a gente precisa avançar nisso, mas a gente tem uma estrutura de Estado muito grande, a gente precisa, de fato, ter esse imediatismo de transformação do Estado, um Estado menor, para que haja capacidade cada vez mais forte, maior das empresas para poder fazer os seus investimentos. Leandro, muito obrigado por estar mais uma vez com a gente. Você participou da última reunião do Conselho, trouxe insights e números muito interessantes aí, analisados pelo BCG, para analisar o desempenho do setor, a evolução do perfil do viajante brasileiro e tendências para 2024. Vocês observaram uma recuperação do Brasil pós-pandemia, superando a média global. Então, eu queria que você falasse sobre esse desempenho e por que esse é um momento decisivo para impulsionar a expansão do turismo. Bom, primeiramente, muito bom dia, Baroli, Didice, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. De fato, a gente está muito feliz com a recuperação e a consolidação dos setores de turismo, né, e transporte de forma mais ampla no Brasil nos últimos anos. Tá? Os indicadores de atividade econômica mostram que o Brasil ele recuperou patamares pré-pandemia lá no início de 2023, né, foi à frente a recuperação que a gente viu global, né, e também é uma recuperação de destaque aqui na América Latina. Né? Ainda assim, a gente vê um enorme potencial indo em frente, acho que o Guilherme comentou um pouquinho disso, né? Então, apesar do setor de turismo movimentar cerca de 8% do PIB brasileiro, e a gente vê praticamente todos os setores, né, de hotelaria, aéreo, locação de veículos, tendo um crescimento elevado nos últimos anos, a gente tem 6 milhões de estrangeiros ingressando no país por ano, que parece um número alto quando você olha em isolamento, mas quando você compara com alguns outros países, como por exemplo o México, você vê que o México está 40 milhões de estrangeiros ingressando no país, ou seja, é um múltiplo do que a gente recebe aqui no Brasil. Então, realmente, a gente acredita aqui no potencial, né, do país. A gente sabe que, como o vídeo muito bem demonstrou, o turismo, né, o Brasil tem uma marca de um país natural, de um país acolhedor, né, que as pessoas têm interesse, têm curiosidade de conhecer, e a gente acredita que tem um potencial para realmente multiplicar a entrada de estrangeiros e, obviamente, continuar fomentando bastante aqui a atividade dentro do país, né, os viajantes brasileiros indo para outros estados, conhecendo outras cidades e movimentando aqui bastante o setor. Legal, vamos falar de números, né, Didice? O turismo deve fechar o ano com um faturamento aí em torno de 190 bilhões de reais, que é uma alta de 11% em relação a 2022. Quais foram as combinações, né, de fatores que explicam esse momento favorável? Baroli, nós temos que ter duas perspectivas sobre esses números, né? Um crescimento de 11% é muito importante, como o Leandro colocou, é uma recuperação muito sólida do segmento, tem uma demanda aquecida tanto de consumidores quanto do corporativo, que participa bastante do turismo nacional, mais de 60%, né? Quando a gente fala
né? Quando as reportagens na mídia mostram o turismo, sempre colocam a praia, sempre colocam o litoral do Nordeste como exemplo. Mas, na verdade, a gente tem que também considerar o turismo corporativo como uma grande alavanca, como um grande motor de crescimento do turismo nacional. E aí a perspectiva positiva vai por esse lado, da recuperação forte da demanda doméstica, só que, por outro lado, está havendo uma ineficiência. E o que significa isso? Os preços estão aumentando demasiadamente. Então, as pessoas não estão fazendo mais viagens, elas estão fazendo as mesmas viagens, só que pagando um preço mais caro. Vou pegar alguns dados aqui para vocês terem uma noção sobre passagens aéreas, que todo mundo sabe aí na mídia que está com preço muito acima do normal nesse momento. Em setembro, houve um aumento de 13,5% somente em setembro nos preços das passagens aéreas. Em outubro, 23,7%. Em novembro, 19%. Acumula nos últimos 12 meses até novembro, 36%. Isso a gente está falando dos consumidores em geral. Eu, Baroli, Leandro e assim por diante. Quando a gente coloca o corporativo, são as empresas que pagam ali de última hora, são dias antes da viagem, que acaba pagando uma tarifa muito mais elevada. Ou seja, uma ponte aérea Rio-São Paulo chega a pagar ali 4, 5 mil reais tranquilamente. Ou São Paulo, Brasília, como teve a reforma tributária, as empresas pagando fortunas aí para poder fazer a sua viagem. Então, a efetividade, a eficiência desses gastos estão sendo reduzidos. A gente precisa popularizar, democratizar para que haja mais viajantes, seja corporativo, seja de lazer, e com preços mais modestos. No entanto, a gente vê os certos limites aí por conta desse avanço, mas eu diria que não podemos aí esquecer desse lado positivo da recuperação da renda das famílias, de acesso a crédito, de emprego, que isso move o turismo. A gente ficou anos de pandemia, das pessoas ficando em casa, sem poder fazer sua viagem. Agora, o que elas querem fazer? Querem aproveitar. Só que, ao invés de ir para o Nordeste, por exemplo, pagando uma passagem mais cara, ela vai gastar em outro destino. O turismo, de forma geral, acaba não perdendo, porque eu realoco esses recursos diante de várias estruturas de turismo que eu tenho. Mas aí, o que a gente precisa? Dos 100 milhões de viajantes aí no setor aéreo, a gente precisa ampliar esse número e aí somente com uma redução mais forte no preço da passagem. Mas a gente nota que é um ponto importante que a FEComércio vem trabalhando aí nos últimos meses de descobrir formas para reduzir o preço da passagem. A gente precisa, além de democratizar, tornar esse gasto, tanto de consumidores quanto das empresas, mais eficientes. Lembrando que as companhias aéreas foram umas das que mais sofreram, na pandemia, mas, de fato, os valores estão muito altos, precisamos achar aí esse equilíbrio, Bom, Leandro, com base no estudo do BCG, que aplicando a lente setorial que vocês próprios utilizam, esse termo, como se comportaram os setores de transporte aéreo, que acabamos de falar desse aumento aí exponencial dos valores, os hotéis e as locações de carros e também das agências de viagens. Perfeito, Baroli. O ano de 2023 tem sido um ano de bastante consolidação do setor no pós-pandemia. Tá? A gente, obviamente, observou em 2022 um grande salto versus 2021, que ainda tinha sido um ano bastante afetado pela pandemia, mas 2023 foi realmente o ano em que as empresas conseguiram se estabilizar e tirar um pouco a cabeça debaixo d'água, porque realmente foram 2 anos, 2020 e 2021, em que a maioria das empresas, pega as empresas aéreas, hotéis, eles operaram com cerca de 20% a 40% da demanda que eles tinham, tipicamente. E como vocês bem sabem, são setores que eles dependem muito desse planejamento de oferta vis-à-vis a demanda esperada. E a gente viu no aéreo, como o Guilherme comentou, a gente deve fechar o ano aí com entre 90 a 100 milhões de passageiros transportados em 2023, o que é um salto de 10% versus 2022. Então, a boa notícia é que a gente tem, sim, mais pessoas voando esse ano. Na hotelaria, a gente enxergou aqui o nível de ocupação acima de 60%, associados a uma diária média cerca de 30% maior do que em 2022, ou seja, foi um bom ano ali para eles, ainda que os preços tenham ficado um pouco mais inflacionados esse ano. Do lado de locação de veículos, acho que alguns de vocês devem lembrar, mas na pandemia a gente teve um grande desafio ali no setor de compra de carros, tanto novos como os usados. Isso aí desestabilizou um pouquinho o negócio de operação de locação de veículos, e finalmente agora elas conseguiram equilibrar um pouquinho mais, sendo capazes de comprar os veículos novos, colocar na frota ali de aluguel e depois
revender esses veículos seminovos, né? E a gente está chegando aqui em patamares acima de 400 mil veículos na frota das principais locadoras, tá? A gente também viu no setor de locação um crescimento da diária média, tá? Cerca de 13% ao ano, isso daí desde 2019 até agora. Então, a gente teve também uma inflação um pouquinho mais alta, e níveis de utilização da frota bastante elevados também, acima de 70% na maioria dos meses, tá? Do lado de agências de viagens, né, acho que eles bebem um pouquinho de todo esse impulso que a gente viu no setor, né, então também foi um bom ano em termos de demanda, foi um bom ano ali em termos de resultado, né, muito da remuneração das agências depende dessa movimentação mais ampla aí de compra de passagens, de hotéis e pacotes como um todo, então a gente vê isso daí, inclusive a gente vê uma retomada, né, de diversas empresas aqui de turismo, de começar a reabrir loja física, né, começar a investir mais nos seus canais digitais, então isso mostra um pouquinho um futuro positivo, né? Quando a gente olha para frente, o que deve esperar para 2024? 2024 no lado aéreo ainda vai ter uma certa pressão de preços, tá? Por quê? A gente ainda vê aqui uma dificuldade das empresas aéreas de crescer a oferta de assentos, principalmente devido a atrasos nas entregas das aeronaves, né? Então, a capacidade aqui disponível no Brasil não vai aumentar muito em 2024, e os passageiros, né, os viajantes, vão continuar viajando, continuar querendo usufruir aí desse serviço. Então, a gente imagina que vai ser um ano ainda de um crescimento moderado de demanda e uma manutenção aí de preços razoavelmente elevados. A gente tem algumas medidas aqui do governo, né, das empresas aéreas que estão trabalhando nisso, depois eu posso comentar um pouquinho disso, mas como o custo de combustível e câmbio ainda continuam elevados, né, e nesse entorno de restrição de capacidade, a gente imagina que ainda os preços vão estar um pouquinho altos. Hotelaria, a gente enxerga um cenário semelhante, tá? As taxas de ocupação devem aumentar ainda mais, né? É um momento bom para o setor começar a repensar aumento de capacidade aqui, né? Porque praticamente o setor está estável, tá? Em termos de oferta ali de quartos desde 2019. Então a gente acredita que agora é o momento de pensar um pouquinho no futuro e começar a aumentar essa capacidade também. Leandro, ainda sobre esses dados que vocês apuraram, vamos pegar agora a lente do consumidor. Vocês observaram que os consumidores esperam manter ou aumentar os gastos, né, no ano que vem. Então, eu queria que você falasse sobre esse dado e diferenciando aí entre as viagens a lazer e as corporativas. Perfeito. Exato. A gente fez um estudo recente aqui no Brasil e no mundo, tá, para tentar entender um pouquinho mais qual que é o sentimento do consumidor em relação aos gastos nas diferentes categorias, né? E acho que o ponto positivo aqui para o setor é que em 2023 a gente vê mais de 60% dos respondentes, né, participantes dessa pesquisa, com expectativa de aumentar os seus gastos com viagens a lazer no próximo ano. Tá? Isso daqui tem dois efeitos. Isso aqui tem um efeito que é mais relacionado a talvez maior intenção de viagens, né, ou viagens ainda mais sofisticadas, com um gasto médio um pouquinho maior, mas também tem aquela expectativa inflacionária na cabeça do consumidor, que já viu, né, nos últimos 2 anos um aumento substancial nessa categoria, e fala, puxa, então para o próximo ano eu também espero que os tickets médios aqui de hotéis, de passagens aéreas vão continuar aumentando, portanto, eu vou gastar mais. Então tem esses dois efeitos, tá? Um que é um pouco mais positivo, um que é um pouco mais ali o consumidor se acostumando a esse nível de aumento de preços, tá? Do lado corporativo, esse é um segmento que ele ainda não voltou completamente, né, as demandas que a gente via no pré-pandemia. A gente está ainda cerca de 20% abaixo. Tá? A parte disso é reflexo de políticas aí mais flexíveis de trabalho remoto, de uma necessidade menor, né, de sempre deslocar os funcionários, né, e os empreendedores aí ao longo do país. Isso, e também um pouco de elasticidade aos preços, né? Então, com os preços mais elevados, em especial na curta antecedência, que é um pouco do que o Dides trouxe, a gente vê que algumas pessoas, algumas empresas acabam repensando essa viagem de curto prazo e substituindo por outros meios, né? Fazendo uma videoconferência, por exemplo. Então, a gente acha que 2024 vai ser um ano de evolução no corporativo, só que um pouquinho menos intenso, e isso se reflete também na nossa pesquisa, tá? Em que mais de 40% dos respondentes indicaram que esperam aumentar, sim, os gastos com viagens corporativas, que é um número positivo para o próximo ano, porém, abaixo dos 60% que a gente vê em viagens de lazer. Bem, recentemente o governo retomou a exigência dos vistos para turistas do Canadá, dos Estados Unidos e Austrália. A medida foi prorrogada, mas está programada aí para entrar em vigor no dia 10 de janeiro do próximo ano. Já é possível mensurar o impacto disso, dessa obrigatoriedade? Baroli, eu vou pegar, antes de responder essa questão, eu vou até pegar um pouco do que o Leandro falou, né, das pessoas se programando de viagem.
Quer dizer, a FEComércio tem um trabalho intenso em várias frentes, né? Qual que é uma frente que nós trabalhamos? Do parcelamento sem juros, que querem, de certa forma, limitar ou até mesmo tirar esse parcelamento sem juros. Você imagina nas companhias aéreas e até mesmo nas agências que boa parte desses consumidores com preço lá em cima precisa fazer um parcelamento da sua viagem de turismo, do seu combo ali, que vai fazer de passagem aérea, de hotéis, de transporte terrestre, e tiver qualquer tipo de limitação, isso vai afetar fortemente o turismo. Então, é uma frente importante que a FEComércio tem tido aí com as negociações junto ao Banco Central, para que não haja limitação e nenhuma interrupção nesse meio de pagamento que é tão importante também para o turismo, não somente para o comércio. Entrando na questão do visto, nós temos trabalhado aqui nos últimos meses para tentar tirar essa exigência de vistos. O que a FEComércio tem como o ideal aqui? A redução da burocracia, né? Os nossos competidores aqui da região, seja o Chile, a Argentina, a Colômbia, tem toda uma isenção de visto para americanos, por exemplo. Então, quando você coloca, mesmo que seja o e-Visa, né, o Visa eletrônico, por $80, você cria uma certa limitação, porque as famílias vão vir ali com 4 pessoas, já gera um custo a mais que ela poderia estar gastando em hotéis, em bares, restaurantes, ou seja, movimentando a economia e está gastando com burocracia. Então, a FEComércio tem tido um papel aí importante nessa discussão. Já pedimos no passado o fim do decreto, né, que voltou à exigência de vistos, e agora a gente está pedindo pelo menos uma prorrogação da entrada da exigência de visto agora a partir do dia 10 de janeiro. Isso por quê? Porque o sistema operacional ficou liberado no início desse mês e com vários problemas. Quem entrava no call center, no chat, não tinha serviço disponível para responder os questionamentos, né? E também houve, a princípio, uma exigência também para a tripulação. Você imagina, menos de um mês, como é que as tripulações aí das companhias aéreas poderiam chegar no Brasil sem saber se aquele tripulante teria visto ou não? Sorte que isso foi prorrogado por alguns meses, mas o problema está lá na frente. A FEComércio vai continuar trabalhando nisso. A gente vai trabalhar aqui sem cansaço para poder tentar tirar essa barreira. Estudos da WTM, da Organização Mundial do Turismo, já mostram que redução de burocracia você traz um benefício gigantesco para a cadeia de turismo nacional. Então, se a gente quiser aumentar o número de turistas estrangeiros e o mercado americano é extremamente importante, é o segundo maior entrante de turistas estrangeiros, perdendo somente para a Argentina, nós precisamos reduzir as burocracias. Sem isso, a gente vai continuar patinando e perdendo competitividade em relação aos nossos concorrentes. Bom, a gente viu que o turismo é um grande gerador de empregos, de divisas, uma verdadeira fonte de desenvolvimento econômico e social de um país, mas somente os atrativos que o Brasil tem de sobra não bastam. Queria, portanto, entrar na parte dos desafios, inaugurando o quadro Momento Sem Filtro. Bom, disse infraestrutura e segurança são 2 pontos de extrema importância quando a gente fala de turismo e que requer aí atenção do poder público. Queria que você falasse o quanto esses 2 fatores interferem na atração do turista e principalmente na qualidade turística de quem, na qualidade da experiência turística de quem está aqui. Baroli, quando a gente fala de infraestrutura, a gente sempre lembra, né, de aeroportos. E, de fato, há um gargalo nisso. Se a gente pega aeroportos importantes da região Nordeste, vamos pegar o exemplo de Porto Seguro, parece, de fato, uma rodoviária sem ar-condicionado numa região extremamente quente, né? Poucos pontos de acesso, não tem aquela ponte de conexão com as aeronaves e os turistas ali ficam lotando, porque há uma hora ali que há uma demanda expressiva. Então, vamos pegar alguns exemplos, né? Em Belém, que eu fui recentemente, no Maranhão também, são aeroportos defasados que perdem muito a sua competitividade em relação a outros aeroportos do Brasil, né? Então, a gente precisa olhar aeroportos, rodovias também, né? Rodovias, vou citar novamente a Bahia, porque é um destino que eu gosto muito, né? No sul da Bahia, a BR, ela é esburacada, ela tem só uma via somente. Então, são vários problemas que a gente precisa melhorar a infraestrutura. E como é que a gente consegue resolver isso? Primeiro, dando oportunidades de investimento para as empresas. E aí, talvez programas de concessões de aeroportos, ampliar, né, os aeroportos estaduais, passar para a iniciativa privada, você conseguir concessões também de rodovias para trazer
esses investimentos de longo prazo. Qual que é o problema? O problema é que o Brasil é o país da insegurança jurídica e econômica. As regras mudam de acordo com o bom gosto do governante do momento. Então, às vezes, aquele contrato ele é quebrado de uma forma e aí fica por isso. Então, isso tudo tem um custo para os empresários que acaba sendo recaído ali para os consumidores. Então, olhando a infraestrutura, nós temos um caminho muito grande para poder avançar no Brasil. São Paulo tem uma estrutura melhor das principais rodovias aqui do estado, tem uma estrutura excelente, uma qualidade excepcional, e isso ajuda muito a capilaridade do turista e do deslocamento do turismo aqui no estado, mas em outras regiões a gente precisa, sim, haver uma série de investimentos, né? E a redução de burocracias também está nesse aspecto, viu, Baroli? Redução de burocracias, como eu falei, de vistos, reforma tributária. Agora, você tem a parcela do turismo que entrou na alíquota específica, saiu de última hora o transporte aéreo, quer dizer, só que o setor de serviços que mais emprega no Brasil tende a pagar a alíquota cheia, ali chegando provavelmente a 28%, né? E o setor de serviço, ele não tem crédito, porque a maior parte do seu gasto é com folha de pagamento, que não tem crédito como tem outros segmentos da economia. Então, isso vai ser afetado, por mais que a hotelaria fique na alíquota específica, no geral de serviço vai ser afetado, e isso vai atrapalhar o desenvolvimento da economia. Então, você olha que há muitos desafios para a gente enfrentar, seja ligado ao turismo diretamente, seja indiretamente, que a gente tem várias amarras, né? Eu vou trazer um outro exemplo aqui de insegurança econômica e jurídica, né? O aeroporto do Santos Dumont e essa disputa lá regional com o aeroporto do Galeão, né? Como é que as empresas vão se adaptar na sua malha aérea da noite para o dia com, de repente, o governo local da prefeitura quer que mude a distância, né? Ou seja, o limite ali da aeronave. Só que aí outro vem e fala, não, vamos mudar somente a quantidade de passageiros. Só que aí chega um mês depois, já muda novamente. Como é que as empresas se estruturam nesse momento para poder atender o público da maneira eficiente? E aí recai sobre preço, evidentemente. E quem sai machucado nessa história? As empresas aéreas. Ou seja, essa insegurança jurídica, essa mexida no meio do jogo, isso atrapalha muito o desenvolvimento do turismo nacional. Então, assim, são várias frentes que a gente tem de amarras, de problemas, de dificuldades que a gente precisa enfrentar para trazer um ambiente de negócio favorável, que é o que a FEComércio sempre busca, e não é somente no turismo, mas em todos os segmentos da economia. Certo. Leandro, aproveitando o seu olhar privilegiado, né, com contato com clientes de todo o mundo, na sua avaliação, quais são os principais entraves observados pelo turista estrangeiro? A segurança é um fator que afeta a decisão da escolha para vir ao Brasil? A segurança é sim um fator, tá, Baroli? Mas antes eu queria dar um passo para trás e pensar um pouco quais são os fatores estruturantes, né, e aqueles mais conjunturais que a gente enxerga para esse desafio. Então, do lado mais estruturante, a gente tem um desafio que é a localização. Então, o Brasil ele é relativamente longe de principais mercados que poderiam aí mandar mais turistas para cá, né? Então, acho que boa parte dessa diferença, né, do Brasil receber 6 milhões de turistas por ano versus o México, que recebe 40 milhões, é porque o México ali é quase que um bairro dos Estados Unidos, né? Está ali fácil de acesso e, obviamente, promove bastante os destinos, né? Tem algumas facilidades aí, conveniências que aqui para o Brasil é mais difícil. Então, acho que a localização ela acaba impactando um pouco o potencial do Brasil, né? E outro que a gente não fala muito, mas é a língua também, né? Então, aqui a gente fala português, acho que para o estrangeiro, né? Se fosse um espanhol, obviamente, se fosse um inglês, acaba sendo muito mais prático, muito mais fácil, e tem um receio de, puxa, será que eu vou ser entendido? Será que eu vou conseguir realmente, né, fluir aí pelo país? E esses dois que eu chamo de estruturantes, eles se conversam com outros que são semi-estruturantes ou quase conjunturais, que é primeiro o tema da segurança, né? Então, associado a você ir para um país que é longe, né, é um país que fala uma língua diferente e você ainda tem um risco ali de segurança, né? Você fala, puxa, será que tem o risco de eu ser assaltado? Será que tem risco aqui de eu me transportar sozinho? Como é que isso funciona? Então, isso acaba sendo um desafio, mas é um desafio que eu acho que a gente tem toda a chance ali de reverter, tá? Acho que associado a isso, corroboro muito o ponto do Ditz em relação à infraestrutura, né? Quando você pensa para os estrangeiros virem para o Brasil,
muitas vezes eles vêm por onde? Vêm por São Paulo, eventualmente por Rio, um pouco por Brasília, mas qual a quantidade de voos diretos que a gente tem para destinos realmente turísticos, por exemplo, no Nordeste, né, vindos dos Estados Unidos, da Europa e tal? A gente tem a oportunidade aqui de aumentar muito a oferta disso. A gente tem a oportunidade aqui, né, de trazer mais estrangeiros em cidades diferentes, está criando uma infraestrutura aqui mais fácil deles acessarem, de terem uma viagem bacana, né? Um americano, quando está considerando viajar para fora, ele pode ir para Cancún, que vai ser um voo de 4, 6 horas, dependendo de onde ele está, chega direto ali na cidade, já tem um resort ali, que ele vai aproveitar, está seguro e tal. Para vir para o Nordeste acaba sendo muito mais complicado, um voo um pouco mais longo, não sabe exatamente para onde ir, né? Então, acho que tem alguns entraves aqui bastante importantes. Tá? Obviamente que a gente também pode aumentar aqui a promoção, né, dos nossos hotéis, dos nossos resorts, de tudo que a gente tem aqui para oferecer no Brasil, e, obviamente, essas parcerias aqui, né, visto, simplificar um pouquinho a vinda dos estrangeiros para o Brasil. Aqui, acho que um bom exemplo, né, que a gente vê aqui, que tem feito um ótimo trabalho de incentivar o turismo, são os Emirados Árabes, né? Então, se você pega lá, por exemplo, Dubai, puxa toda uma visão ali de promover o destino, de criar pacotes, de criar uma boa infraestrutura, de ter um aeroporto gigante. Obviamente que ali a gente está falando de uma outra dimensão geográfica, a gente está falando de uma outra capacidade de investimento público, né? Mas ainda assim, acho que é uma boa inspiração. O que eles fazem diferente, né? Por exemplo, simplificação de entrada de estrangeiros, de visto, por exemplo, acesso aí a diferentes atrações, né, por exemplo, trabalhar aí com todo o ecossistema, né, você vai lá em Dubai, é incrível a quantidade de publicidade, com a quantidade de influencers que estão revisando destinos, atrações e tal, então eles têm essa obsessão ali pelo turismo, que acaba girando bastante, né, e fazendo com que seja um polo ainda, que também seja uma região distante de vários dos polos, né, tirando a Europa, que está um pouquinho mais perto, né, atrair americanos, né, e outros e pessoas de outros países para lá não é tão trivial também, é um voo longinho. Bom, a gente está ouvindo muito as palavras entraves e oportunidades, né? E o Brasil deve ultrapassar pela primeira vez a barreira dos 7 milhões de turistas estrangeiros. Então, Didice, eu queria que a gente reforçasse aqui, né, quais são os pontos, né, para que a gente pudesse ampliar ainda mais. Baroli, acho que tem essa questão da segurança, que eu endosso que o Leandro comentou, né? Tem um pouco de propaganda, né, de o que sai na mídia externa, né, internacional, e também o que nós, turistas, falamos lá no exterior. Nós sempre vamos ao exterior e acabamos falando, olha, o Brasil é muito inseguro, tem muita violência, mas, na verdade, né, a gente tem que olhar de alguma forma que outras regiões, inclusive tradicionais, estão com problema de segurança também. Paris, a gente não cansa de ver cenas de assalto no metrô, lá na Praça São Marco, lá em Veneza também, de roubos de bolsas e assim por diante. Ou seja, a insegurança tem em vários ambientes, né? E no Brasil não é diferente, né? Então, a gente tem que trabalhar essa imagem que nós não somos diferentes do mundo de uma maneira tão significativa assim. Então, nós temos que trabalhar nesse front, né? Agora, tivemos aí, passando aí os 7 milhões, muito também por conta dos argentinos que vieram aí ao longo deste ano, né? Na crise financeira, vieram também de alguma forma aqui, seja para trabalhar, seja para o lazer, seja buscar alguma forma ali, normalmente eles vêm para o sul do país, entra pela fronteira sul do Brasil, e de uma certa forma conseguem ter um número mais elevado, né? E aí, eu acho, Baroli, a gente faz o trabalho talvez inverso do que a gente deveria, né? Qual que seria o caminho? A gente abraçar o mundo, né? Venha turista, venha conhecer o Brasil. O que a gente faz? Vamos colocar visto para americanos. A gente coloca cada vez mais impeditivos em relação a isso. A gente faz uma promoção sempre, né, de São Paulo, Rio, como o Leandro comentou, e as outras regiões do país. A gente precisa fazer essa promoção. Eu acho que a Embratur tem feito um trabalho aí bacana de promoção do Brasil no exterior. É um caminho bem longo, né? E como o Leandro disse, tem a questão da língua, tem a questão da distância, mas muitos estrangeiros vêm conhecer a região de Machu Picchu, aqui no Peru, vão conhecer a região de Cartagena, San Andrés, na Colômbia. Por que não voam um pouquinho mais, 2 horas a mais, 3 horas a mais, vão para Manaus? Por que não tem voo direto, constante, para Manaus, para Fortaleza, para Recife, que são grandes hubs aí da região norte e nordeste? Porque falta infraestrutura, não tem um atendimento adequado para o turista, não tem um produto adequado para esse turista. Então, a gente precisa fazer a promoção, mas ter produtos aqui consolidados para que haja essa estabilidade, né? Que a gente fala previsibilidade. Ou seja, se eu estou indo ao Brasil, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Se eu vou a Paris, eu vou na Torre Eiffel, eu vou no Louvre, eu vou na Champs-Élysées, eu já sei mais ou menos quais são
ali os atrativos turísticos. Quem vem para o Brasil não tem a menor noção do que está acontecendo, né? E aí eu fico vendo como exemplo, né? Eu vejo muito youtubers, por exemplo, de gringos que vêm para o Brasil e fazem o seu relato, para eu poder também entender como que é a visão deles. E na hora que eles fazem esse resumo final, eles mostram que o Brasil é muito melhor do que eles imaginavam. Tanto na questão da relação com a população, é um povo amigável, é um povo receptivo, eles tentam ajudar da maneira melhor possível, a segurança não é tão ruim quanto eles esperavam, ou seja, a nossa imagem é muito boa, só que ela precisa ser bem trabalhada para que haja essa reversão e abrirmos esse cenário para o turista internacional. E, evidentemente, como o Leandro falou, né, falta infraestrutura. Um país com taxa de juros a 12% ao ano, ainda com renda média baixa, a gente tem muito problema econômico para atrair investimentos em massa para movimentar esses aeroportos, essas rodovias, com todas as condições que a gente precisa aí para alavancar, para chegarmos aí pelo menos um patamar de 10 milhões de estrangeiros. Legal, vamos encaminhar aqui para o final. Então, Leandro, eu queria aproveitar a sua expertise de consultor para que você falasse sobre as macro tendências para 2024, o que vai moldar o setor, né? E o que as empresas precisam estar atentas para aproveitar esse momento de oportunidades. Acho que uma das tendências aqui que veio, né, e se fortaleceu muito na pandemia, mas veio para ficar, é a experiência digital e a digitalização e simplificação ao longo de toda a jornada, né? Então, nada mais agradável do que você fazer uma viagem aí em família, com amigos, e não ter fricções ao longo da sua jornada, né? E isso daí, acho que várias empresas, diferentes setores evoluíram muito, é importante continuar com essa lente, né, digital e o que a gente chama de omnicanalidade, né, que é como o digital ele conversa com seus canais de atendimento e interação físicos, né? Isso compõe a jornada inteira ali do viajante e, obviamente, que depois toda a parte de curtição, né, e de lazer no destino final, que é um dos principais objetivos, tá? Acho que esse seria um deles, né, e o segundo é ficar atento aqui a novos segmentos de demanda e perfil, né? Então, um pouco a bússola do viajante, né, mudou bastante no pós-pandemia. Então, antes a gente conseguia ver de forma muito mais clara um perfil de viajante corporativo, que era durante a semana e tal, e um perfil de lazer no final de semana, nas férias, né, na alta temporada. Agora as coisas estão um pouco misturadas, porque muita gente com mais flexibilidade de trabalho acaba emendando uma viagem corporativa numa viagem de lazer. Então, realmente, pensar um pouquinho qual que é a proposta de valor para esses viajantes, para pegar um pouquinho do lado corporativo, um pouquinho do lado de lazer, vai ser super importante aí para as empresas vencerem no futuro. E essa obsessão aí por simplicidade, por dar algo que realmente o seu consumidor, o seu cliente está buscando. Legal, vou chamar então a minha colega Camila Silveira, que já está selecionando aqui as perguntas do nosso público. Bom dia, Camila, o que nós temos aí? Olá, bom dia a todos e a todas. Bom, nós recebemos algumas perguntas aqui do público, eu selecionei algumas, vou ler para vocês. O Heitor Botan pergunta quais são os desafios para a integração entre a realização de eventos culturais, por exemplo, festivais de música, literatura, cinema e teatro, para o turismo interno. Só uma breve fala, eu acho que isso é extremamente importante. A gente viu ao longo desse ano o impacto gigantesco dos grandes eventos e shows. Nós tivemos no mês de março a banda Coldplay, que veio a São Paulo, vários finais de semana, vários dias de show. Isso movimentou a cadeia de turismo completamente, seja o aéreo, seja a hospedagem, transporte. Né? O meu termômetro é sempre o taxista. Então, eu pergunto para ele, olha, como é que está o evento? Ele fala, olha, esse mês de março foi o melhor que nós já tivemos aqui por conta desse evento do Coldplay, entre outros eventos corporativos que casam muito na cidade de São Paulo. Nós tivemos o The Town no mês de setembro, tivemos agora Taylor Swift, quem andou pelos aeroportos também viu a movimentação. Então, quanto mais eventos desse porte nós tivermos, melhor. Agora, a gente precisa descentralizar isso. Né? Tudo fica em São Paulo. Né? São Paulo, Rio de Janeiro ou outra grande cidade. A gente precisa descentralizar isso para que haja essa movimentação. Mas a gente sabe que um custo de uma vinda de uma Taylor Swift aqui para o Brasil é extremamente elevado. E o ticket médio também é muito elevado do show. Você acaba atingindo um público de renda mais elevada ali e a gente precisa trazer outras oportunidades, porque movimenta o transporte rodoviário, os táxis, os hotéis, enfim. Eu acho que é extremamente relevante pensar nisso e volta, né, na desburocratização da economia para poder que essas empresas, né, consigam investir mais, até mesmo porque o Leandro até comentou, né, a questão do dólar ainda está muito caro. Então, na hora que você vai pensar em trazer uma atração que possa
aí chamar 100 mil pessoas por dia, no mundo, vamos pensar aqui, que atração hoje você consegue juntar 100 mil pessoas? Talvez você não junte nem na palma da mão. Então, esse custo é indolarizado e é repassado ao consumidor. Então, tem toda essa dificuldade de uma economia que tem o seu real mais desvalorizado, que impacta tanto a movimentação de atratividade no Brasil. Só um complemento, concordo 100% com o Didice, né? E eu tenho observado uma profissionalização muito grande na coordenação de grandes eventos, né, principalmente quando a gente fala esses eventos em São Paulo, no Rio, né, versus 5 anos atrás, por exemplo, né, então acho que isso daí está sistematizando, acho que nós estamos ficando muito melhores em promover esses eventos, né, e fazer com que eles sejam grandes sucessos. Aos poucos a gente já vem diversificando, tá? Então eu particularmente gosto muito de rock, de heavy metal, e eu vejo aumentando, pelo menos em São Paulo, a quantidade de grandes eventos que a gente traz 10, 15, 20 bandas internacionais, e eu acho que esse é o caminho para o futuro. Eu acho que a diversificação de gêneros, de estilos, e depois a diversificação geográfica, ou seja, conseguir promover esse tipo de evento em cidades um pouco menores, nas capitais de outros estados, acho que esse é um ótimo caminho, né? Quem sabe aí mantendo o dólar estável por mais 1 ou 2 anos, né? Isso daí já vai equilibrar um pouquinho as contas e facilitar com que mais músicos, né, e artistas internacionais venham, e também, né, continuar, obviamente, incentivando os artistas locais que também movimentam aqui eventos gigantescos, tá? E esses sim acabam viajando bastante aí pelo Brasil, garantindo que seja uma atividade econômica importante para várias cidades. Bom, e o Vinícius Mendes, ele pergunta para ambos, a reforma tributária aprovada no Congresso pode afetar o setor de turismo e de que forma? Camila, eu até passei por esse tema. Eu acho que, embora, né, a reforma tributária muitos tenham olhado de uma maneira muito positiva, né, a FEComércio tem um olhar, de certa forma, crítico. Há vários problemas a serem enfrentados, né? Porque tudo isso vai ser decidido, questão de alíquota, nas leis complementares, né? O turismo, como eu falei, você tem um gasto muito grande com pessoal, e isso você não gera crédito como o segmento do agro, da indústria, que você tem um crédito tributário ali que você consegue abater. Então, a alíquota do setor de serviços tem que ser muito elevada e isso vai prejudicar a economia e também o setor de turismo. Por mais que alguns segmentos conseguiram permanecer na alíquota diferenciada, não adianta nada você ficar somente você naquele clubinho ali, naquela bolha, e o resto da economia numa situação mais deteriorada, com uma alíquota ali próxima a 28%, que deve ser o IVA, né? E também o transporte aéreo. O transporte aéreo, se entrar na alíquota cheia, vai ter um custo maior. E aí, todas as empresas do turismo, a hotelaria precisa do aéreo, o transporte rodoviário também precisa do aéreo. Então, essa combinação ainda não está bem equacionada. A FEComércio tem trabalhado também nesse sentido de buscar soluções para redução da carga tributária. A gente não sabe se haverá, de fato, uma simplificação. Então, são vários pontos importantes. Evidentemente, é importante o avanço da reforma tributária, mas tem que vir com simplificação, com redução da carga tributária, para que haja uma evolução, um crescimento mais forte da economia. Por enquanto, a gente está estudando as formas para poder melhorar a reforma tributária em questão. Leandro, gostaria de complementar? Eu deixo o especialista ali comentar. Acho que do meu ponto de vista aqui, acho que o que é mais importante, na verdade, é que o governo ele evite burocracias desnecessárias, complexidades desnecessárias, né, e que crie as regras do jogo e que não as mude, né? Então, uma coisa muito impactante é quando, por exemplo, alguém assume uma concessão e no meio da concessão tem uma mudança de regras e tal. Então, acho que quanto mais o governo puder trazer essa transparência de regras, condições, né, e fomentar também que interessados, sejam iniciativa pública ou privada, possam assumir e elevar o nível de serviço, né, dos diferentes, né, portos, aeroportos, enfim, toda a nossa infraestrutura, eu acho que é o melhor a se fazer. Obrigada. Bom, a Janaína Brito, do Mercado e Eventos, pergunta quais os principais desafios do mercado para 2024 e quais as grandes tendências do turismo no Brasil para o próximo ano. Vamos lá, obrigado pela pergunta, Janaína. Eu acho que isso aí está mais ligado ao que o Leandro tem falado, mas o mercado de eventos deve continuar forte, né? Infelizmente, com os preços elevados das passagens, você imagina, Camila, uma convenção de uma empresa que ela gostaria de fazer em Fortaleza, de levar 200, 300 pessoas. O custo vai ficar muito elevado. Talvez ela vai juntar ali num resort ali na terra do Leandro, lá ali em Atibaia.
entendeu? Num outro resort. Ela vai acabar fazendo, mas de outra forma. Então, é um segmento que vem crescendo forte, deve continuar crescendo e se reacomodando aí nas estruturas para poder caber no bolso, porque as empresas estão gastando com viagem, reduzindo em outro ponto, né? Porque o dinheiro é finito. E a necessidade de viagem, dessa interação das empresas, das convenções, das feiras de negócio, apertar a mão, olhar no olho, isso está se tornando cada vez mais importante. Então, a gente acredita que vai continuar crescendo, infelizmente, ficando mais restrita a São Paulo e Rio de Janeiro por conta desse custo elevado, infelizmente. 100%. Acho que, como a gente comentou um pouco mais cedo na live, né, na nossa pesquisa, a gente percebeu uma intenção de aumento de gastos, tá, tanto de viagens a lazer, como viagens corporativas no próximo ano. Então, a gente imagina aqui que o setor vai estar aquecido, tem bons ventos aí para o próximo ano. A gente não vê as empresas aéreas conseguindo fazer um aumento de capacidade relevante para que eles consigam reduzir aqui os níveis de preço, tá? Lembrando que o QAV, que é combustível aéreo, cresceu 100% nos últimos anos, né? Então, aumentou muito, né? Boa parte do custo das aéreas é dolarizado, por exemplo, leasing de aeronaves, por exemplo, custo de manutenção. Então, assim, a gente imagina que vai ser um ano de bastante demanda, bastante passageiro, aí acima de 100 milhões de passageiros no Brasil, porém, com um custo médio elevado que acaba restringindo o acesso a uma parcela da população, tá? Então, ainda vai ser um ano de consolidação e estabilização. Quem sabe, né, nesses investimentos para aumento de capacidade no setor aéreo, no setor hoteleiro, infraestrutura, algumas novas concessões que estão começando agora em aeroportos importantes, a gente consiga ver um 2025 já mais estabilizado, já com um acesso mais universalizado aí, né, e ampliando principalmente essa demanda aí que está mais concentrada nas grandes cidades. Obrigada. Bom, a gente tem mais uma pergunta agora do Léo Braga. Ele diz: somos de uma startup de turismo gamificado chamada Indudme, estamos participando do Turistech Journey. Gostaria de saber qual que é a opinião de vocês sobre esse segmento do trade. Olha, Camila, assim, obrigado pela pergunta, viu, Léo? Eu não conheço, de fato, essa questão de gamificação. Eu acho que todo o segmento do turismo tem avançado de forma significativa, né? A gente olha para qualquer prisma, né, Leandro, de hotelaria, de eventos, turismo de luxo está explodindo, né? Por mais que seja mais caro, mas tem uma relação ali, por mais que aumente o preço, continua gastando. Então, eu acredito que todo o segmento do turismo tem espaço hoje, seja o cultural, o turismo de natureza, as pessoas buscando um pouco essa reflexão mais em alguns destinos de natureza, alguns destinos aqui perto da região de Billings, enfim, tem vários turismos culturais também que têm crescido. Então, assim, não conheço de fato, mas imaginando toda a dinâmica do turismo que vem acontecendo em vários segmentos, tornando cada vez mais satisfatório o resultado, não vejo ser diferente essa questão de gamificação. E trazendo um complemento, Léo, acho que o que é importante aqui para vocês é identificar como ficar próximo do seu cliente numa categoria que a frequência de compra ela não é tão elevada. Então, a maioria daqui dos consumidores, né, quando a gente está pensando em turismo, é 1, 2, 3 viagens no ano, né, e gamificação, ela exige um pouco de um contato frequente para você ir colocando as missões ali, manter engajamento, né, para o cliente conseguir ficar próximo. Então, acho que aqui, talvez diversificar, né, os diferentes serviços, né, em hotel, aéreo, outras missões que podem ser feitas, inclusive, onde a pessoa mora, acho que isso é uma ação importante aqui para conseguir impulsionar, né, o negócio de vocês, mas os ventos gerais acho que são positivos. Acho que nos últimos vários anos aqui, desde 2019, 2020, a gente viu um aumento nas startups, né, travel techs, né, desde comparação de preços, né, desde formas alternativas aqui promocionais, desde a parte de gamificação. Então, assim, os ventos são positivos, né, o importante é só entender como você aumenta esse engajamento e frequência aí com seus clientes. Excelente, obrigada pelas respostas. Bom, nós já estamos caminhando para o fim, temos uma última pergunta da Priscila Trindade, que ela pergunta: como vocês avaliam aquele programa de crédito do governo, o Conheça o Brasil Realiza? Ele traz algum impacto para o setor, na visão de vocês? Guilherme? Olha, Camila, a gente fez até uma manifestação à época sobre a questão do crédito, né? Realiza Brasil. O que acontece? A pessoa vai tomar um crédito, vai pagar, agora me falha a memória, se não me engano, são 5 anos de pagamento, uma taxa de juros de 1,99% ao mês. Né? Isso vai fazer com que a pessoa viaje? Talvez sim,
porque ela tem acesso ali ao recurso do Banco do Brasil. O que vai acontecer? A empresa, uma agência aérea, ela vai estar vinculada, por exemplo, ao Banco do Brasil. Então, ela vai conseguir fazer esse tipo de crédito. Então, vamos supor que eu tenho que ir a Fortaleza, vou tomar esse crédito. Eu vou pagar em 5 anos uma taxa de juros, eu posso até viajar. Mas, na sequência, eu vou ficar alavancado no crédito. Eu vou ficar endividado, vou ficar pagando essa viagem por um tempo muito prolongado e com juros. Vai chegar no final da conta, talvez eu consiga pagar até mesmo 2 viagens, né? Pelo tanto de juros que eu vou pagar. Então, assim, nós fizemos uma crítica, porque o que a gente precisa? Ter o acesso ao crédito com uma taxa de juros mais baixa, seja no Banco do Brasil, seja na Caixa Econômica, seja no cartão de crédito. O Brasil precisa de uma taxa de juros mais baixa, de acesso enfim, mais emprego, mais renda. É isso que fará o turismo crescer. Então, nós vimos com um certo olho de pessimismo, até mesmo de crítica, esse programa, porque você vai endividar essa pessoa por um tempo muito prolongado e viaja isso, né? Eu vou agora viajar em janeiro, eu quero ter tudo acertado no máximo 3, 4 meses depois. Eu não quero pensar daqui a 3 anos estar pagando a viagem que eu fiz há 3 anos. Então, é uma questão que a gente precisa discutir e a FEComércio já se manifestou em tom crítico em relação a essa proposta. Esse é o tipo de iniciativa que pode trazer um pequeno ganho de curto prazo, mas como o Dietz comentou, não é sustentável, né? Acho que quando você pensa no crédito para turismo, para lazer, você tem que ter um horizonte ali de parcelamento de 6 a 12 meses no máximo, que é o que tipicamente a maioria das empresas já oferece, muitas vezes sem juros e tal, para permitir essa viagem. Acho que aqui a grande alavanca para a gente universalizar mais o acesso ao turismo é aproveitar os períodos de maior ociosidade do sistema. Então, você fala, empresas aéreas aqui estão voando com uma ocupação média de 80%. Sim, mas isso é na média, tem voo saindo com 50%, com 40%. Dependendo do trecho e de volta, pode ser diferente. A mesma coisa acontece com hotéis. Então, acho que aqui, né, o governo já vem discutindo um pouco, em especial com as empresas aéreas, mas acho que é possível fazer uma articulação ainda mais ampla. Como é que a gente aproveita os períodos de ociosidade no nosso ecossistema e usa isso daí para justamente criar pacotes mais atrativos para conseguir, né, atrair uma fatia maior aqui da população para usufruir também desses bens que estão ali. O quarto do hotel está ali, parado, sem utilização. O assento do avião está ali também se deslocando da cidade A para a cidade B, sem ninguém a bordo. Então, como é que a gente faz para utilizar essa ociosidade do sistema de uma forma correta? Acho que esse é o pulo do gato aqui para realmente fazer algo que ajude na universalização. Bom, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço muito pelas respostas e pela participação de vocês. E volto com você, Baroli. Obrigado, Camila. Queria agradecer demais a presença de Guilherme Dietz e Leandro Paes, por todos esses insights, essas informações exclusivas que vocês trouxeram para a gente. Agradecer muito a vocês que nos acompanharam e também ao Panrotas pelo apoio. Eu queria também reforçar o convite para você conhecer as vantagens de ser um associado, uma associada da FEComércio São Paulo. Aqui você vai ter acesso a uma série de benefícios, ferramentas e orientações exclusivas que com certeza vai te ajudar muito no dia a dia dos seus negócios, independentemente do porte da sua empresa ou do ramo de atuação. Para saber mais, clique aqui no link que está no chat. Queria terminar desejando boas festas e um ótimo 2024 a todos e a gente se vê no próximo Café Sem Filtro. Até lá! Imagine só, neste momento você está frente a frente com mais de 1,5 milhão de empresas, micro, pequenos, médios e grandes empresários que enfrentam o desafio de abrir e manter os negócios 24 horas por dia, 7 dias na semana, movimentando inúmeros segmentos do comércio, dos serviços e do turismo, gerando em torno de 10 milhões de empregos e respondendo por cerca de 30% do PIB paulista e 10% do PIB brasileiro. Somos mais de 130 sindicatos distribuídos por todo o estado, lideranças empresariais reunidas pela FEComércio São Paulo. Contamos com consultores, pesquisadores, influenciadores e especialistas de referência no mercado, com empresários que, organizados em conselhos e comitês temáticos, definem os caminhos do setor por meio das nossas ações de advocacy e de orientação prática para quem quer crescer. Mobilizamos e influenciamos todas as esferas de poder
em busca de um ambiente de negócios mais favorável. Pense nisso. Agora mesmo, você está falando com centenas de milhares de empreendedores. Fecomércio São Paulo e sindicatos filiados representam muito para você.